Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já vinha notando que ele andava meio quieto naqueles últimos tempos, meio na dele, assim, olhar assim, distante. Não sabia o motivo, mas que tinha alguma coisa, tinha. Trabalhávamos, eu e o Moacir, juntos há bastante tempo. E ele sempre foi assim, um cara muito alegre, brincalhão. Mas é como eu disse, de uns tempos para diante, ele andava jururu. E foi pela Soninha, uma colega que também trabalhava ali na sala com a gente, que eu soube o que tinha acontecido. Lembro que estávamos almoçando. E aí eu comentei assim, como que não quer nada. Escuta, Soninha, você notou que o Moacir anda meio triste? O que é que você queria? Que ele estivesse pulando de alegria? Coitado, levou o maior pé na bunda da noiva. Sério? Nossa, eu não podia nem imaginar. Mas como é que você soube? A gente conversou esses dias e ele veio se abrir comigo. Olha, por aquela eu não esperava. Fiquei de queixo caído. Não vou negar, apesar de saber que ele estava triste, que aquela notícia mexeu comigo. Porque fazia algum tempo que eu sentia alguma coisa por ele. Não sabia exatamente o que era, mas sentia uma atração, um interesse. No começo, era aquela coisa de achá-lo bonito, interessante, um cara bacana, etc. Mas quanto mais eu fui conhecendo o Moacir, sei lá, aquele sentimento foi mudando. Tanto que lá no comecinho, quando eu ainda não sabia que ele era tão apaixonado pela noiva, eu cheguei até a tentar me aproximar. Cheguei a convidá-lo a tomar um chopp uma vez, mas ele não aceitou. Sabe, me tratou assim com toda a educação, mas, enfim, só eu sei como me senti frustrada. Na ocasião, ele falou que era noivo, que gostava muito da noiva e que não achava legal, sabe, ficar saindo com outras mulheres quando tinha um compromisso sério com outra pessoa. Olha, eu me senti mal, principalmente porque nessas alturas eu já estava gostando dele e já fazendo planos, até porque nem sabia que ele tinha uma noiva. Coisa assim que não dá nem para explicar. Mas isso já fazia uns 10 meses. E desde então, eu nunca mais tinha me aproximado dele com alguma intenção. No entanto, aquele sentimento não me abandonou. Era uma atração assim, que já estava tão grande que eu juro, se ele estalasse os dedos, eu iria correndo na sua direção na mesma hora. E apesar de saber que ele estava triste, com o rompimento do noivado, eu fui tomada por uma sensação tão boa. Eu sei que é até feio falar isso, mas o que eu vou fazer? Eu senti. Só de imaginar que o caminho estava livre, bateu uma certa empolgação em mim. Nunca desejei o seu mal, pelo contrário. Mas o que eu podia fazer? Se aquilo poderia significar caminho livre para mim? Durante o expediente, por exemplo, volta e meia, eu desviava o olhar na sua direção e só eu sei as coisas que passavam pela minha cabeça. Coração batia fora do compasso. E a verdade é que com o passar dos dias, tudo isso acabou fazendo com que aquele sentimento, que nem eu mesma sabia definir exatamente o que era, ficasse mais forte aqui dentro de mim. Depois daquele fora, educado, mas não deixou de ser um fora, que eu tinha levado dele lá no passado, confesso que fiquei assim meio ressabiada de tentar uma nova aproximação. Quer dizer, próximos a gente já era, até porque, pelo fato de sermos colegas, convivíamos ali naquela sala todos os dias. Só que não era do jeito que eu queria. Por isso fiquei na minha. Procurei não alimentar ilusão nenhuma. Só que um dia acabamos almoçando juntos, eu, ele e a Soninha, e teve uma hora que o celular dela tocou e ela foi atender assim um pouco mais afastada. E foi nessa hora que eu aproveitei a chance. E falei assim, como que eu não quer nada.
Então, Moacir, eu soube que você está solteiro. A gente podia combinar de sair qualquer dia e tomar um chopp. O que você acha? Falei aquilo. E antes que ele respondesse, tal qual havia feito aquela vez, já fui completando. Mas olha, fica tranquilo que é tudo na base da amizade, viu? Acho que vai ser bom pra você. Eu tô vendo que você anda meio triste ultimamente. Aí você se distrai um pouco. O que você acha? Ele só deu aquele sorrisinho amarelo assim e falou: de repente a gente marca qualquer dia. Senti de saída que ele não ficou animado. Até falei que a gente podia chamar mais alguns colegas aí pra ele junto. A Soninha, por exemplo. Voltei a insistir que seria bom pra ele mudar um pouco de companhia, de local. Só que, repito, ele não ficou empolgado. E o pior foi que não falamos mais sobre isso depois. Meio que caiu no esquecimento. Achei melhor não forçar a barra. Quando está com dor de cotovelo, a pior coisa do mundo é alguém ficar no pé, né? Tentando forçar uma situação. E eu sabia disso. O problema foi que desde que eu soube que ele não estava mais noivo, o meu interesse só aumentou. Sabe, eu só sabia que era uma coisa muito forte e que era uma oportunidade de eu me aproximar. De qualquer maneira, o tempo foi passando, até que uma segunda-feira, almocei junto da Soninha, e pelas tantas, ela me falou uma coisa que fez o meu sangue gelar. Sabe que sábado, eu e o Moacir, a gente foi lá no Alemão? No Alemão? Sabe, aquilo me pegou tão de surpresa, que eu travei. Não consegui dizer uma palavra. Mas, sem se dar conta do ciúme que aquilo tinha me provocado, a Soninha continuou falando. No sábado, trabalhávamos até meio-dia. E, segundo ela, os dois tinham saído da empresa e ido direto lá fazer um lanche. E conversar. Imagine como que eu me senti. Quando consegui me recobrar um pouco, perguntei até que horas que eles tinham ficado lá. Ela falou que tinha ficado um tempão. Nem tinham visto o tempo passar. Que era noite quando tinham ido embora. E nessa hora, procurando disfarçar o meu despeito, mas acho que sem conseguir, eu perguntei: mas e depois? Foram para algum outro lugar? Ela riu. Ela riu. Mas não quis responder a minha pergunta. Deixou no ar. E continuou escondendo o jogo quando eu perguntei se tinha rolado alguma coisa entre os dois. Olha, eu fiquei me mordendo de ciúme. Até ela notou que eu fiquei estranha. O que eu ia dizer, meu Deus? Aquilo me deixou tão desgostosa que, sem pensar muito na sua reação, eu acabei conversando com ele depois. Entre uma coisa e outra, falei assim, em tom de desabafo: puxa vida, Moacir, nem para me chamar para ir junto lá no Alemão com vocês. Ele só olhou para mim, meio surpreso, né, que eu sabia. E eu completei. A Soninha me contou que vocês foram lá sábado passado. Por que vocês não me chamaram para ir junto? Ele fez aquela cara assim meio, sabe? Mas eu não me fiz de rogada e avancei. Bom, já que você saiu para beber com ela, não quero nem saber. Vai ter que sair comigo também pra gente tomar um chopp. Ele sorriu assim, meio sem jeito. E falou que estava tudo bem, que era só marcar para aquela semana. E quando ele concordou, eu acrescentei: só que o seguinte, não é para chamar mais ninguém. Vamos só nós dois. Olha, ninguém precisa me dizer. Tenho consciência de que forcei a barra. Mas a verdade é que esse homem andava mexendo tanto comigo que eu não estava nem mais me importando se ele me achasse uma oferecida. Sabe, resumindo, combinamos de tomar um chopp na sexta-feira, depois do trabalho. Não comentei nada com a Soninha, até para não correr o risco de ela se oferecer para ir junto, né? Só eu sei os planos que eu fiz na cabeça.
Até porque naquelas alturas, sei lá, viu? Já faziam 5 ou 6 meses que o Moacir não estava mais noivo. Ou seja, ele não tinha mais compromisso, né? E convenhamos, já era tempo de ele ter superado a separação. Fomos a um barzinho onde o pessoal ali da empresa costumava ir de vez em quando. Eu mesma já tinha ido ali várias vezes. Como chegamos meio cedo, ainda havia várias mesas desocupadas. Mas aos poucos, o pessoal foi chegando e começou a lotar. Foi nessa hora que, mesmo correndo o risco de parecer deselegante, digamos, a gente ali conversando sobre vários assuntos, eu tirei coragem, não sei de onde falei. Nossa, como ficou cheio aqui, né? Então, Moacir, se você quiser, a gente pode ir para outro lugar mais calmo. Aliás, eu até prefiro, né? Assim ficamos mais à vontade. Ele fez uma cara, sim, até esboçou um sorrisinho. E sei lá, acho que queria dizer alguma coisa, mas ficou meio sem jeito. Mas acabou não dizendo nada. Eu então aproveitei e insisti. E aí, vamos? Foi nessa hora que ele me olhou bem fundo nos olhos. E aconteceu de um jeito tão intenso, que me fez sentir até, sabe aquele friozinho na barriga que dá quando a gente tem uma emoção assim? Só que não falou nada. Não disse nem que sim, nem que não. E foi então que eu achei que era o momento de aproveitar. Ele me olhando assim, daquele jeito, sério. E para não haver dúvidas de quais eram as minhas intenções, me aproximei e o beijei na boca. Ah, como eu tinha sonhado com aquele momento. Cheguei a pensar que nunca fosse acontecer. E talvez realmente não acontecesse se eu não tivesse tomado iniciativa. Para minha felicidade, ele não se retraiu. Pelo contrário, correspondeu. Depois do beijo, ele deu assim uma respirada e simplesmente falou aquela expressão. Uau! Como se tivesse ficado meio zonzo. Eu aproveitei a deixa para ele dar outro beijo. Dessa vez ainda mais apaixonada. Resultado, chamamos o garçom, pedimos a conta e dali fomos direto para o primeiro motel que achamos no caminho. Sabe quando você não acredita que esteja acontecendo? Eu queria tanto aquilo, desejava tanto estar com ele. E agora que estávamos ali, parecia mentira. Parecia um sonho. Só que bem no meio da felicidade, do bem bom, aconteceu algo que eu não esperava. Estávamos ali, já dentro da suíte, ainda nas preliminares, vamos dizer assim, e entre um beijo e outro, tudo fluindo assim, da maneira mais bonita possível. Eu caí na besteira. Só Deus sabe o quanto me arrependi de falar aquilo. Moacir, eu sou louca por você, Moacir. Desde que eu te conheci, que a minha vontade era ter você assim, só pra mim. Olha, se você me der uma chance, eu juro que te faço esquecer daquela tua noiva em 2 tempos. Foi até estranho, porque bastou eu dizer aquelas palavras, me referir àquela mulher, para ele mudar comigo. Ele simplesmente parou de me beijar, de me abraçar e se jogou na cama. Foi até esquisito, porque ele ficou olhando para o teto, assim, com a expressão mais desolada do mundo. Perguntei o que tinha acontecido, se ele estava bem, e ele já foi levantando. Foi nada, Débora. Só acho melhor a gente deixar essa história para lá. Desculpa, mas eu não estou no clima. Como que não, Moacir? Tava tudo tão bom até agora. O que houve? Eu perguntei aquilo de boba, né? Porque nessas alturas eu já tinha percebido que tinha dado bola fora. Bem aqui no meu íntimo, eu sabia exatamente o motivo da mudança dele. Meu Deus, por que eu fui tocar
no nome daquela mulher. Na verdade, nem o nome dela eu falei, mas como me recriminei. Como eu fui tonta. Acabei estragando tudo. Ainda fiz uma tentativa de reanimá-lo, mas ele realmente perdeu completamente a vontade. Fiquei até me perguntando se não queria, por que concordou em irmos àquele motel? Quando me dei conta, já estávamos nos vestindo, os dois do mais completo silêncio, com aquelas caras que já diziam tudo. Nossa noite acabou sendo o maior fiasco. Era para ter sido a melhor noite da minha vida. Mas, no fim, foi uma noite para esquecer. Chamei um carro de aplicativo que passava para me apanhar ali bem na entrada do motel. Até porque tinha ficado um clima tão pesado que nem a carona dele eu quis. Falei que ia chamar um carro e como ele não disse nada, não disse que me levaria, também não entrei no mérito e simplesmente chamei o carro. Só Deus sabe o quanto eu fiquei mal. No sábado, nos encontramos na empresa e nem preciso dizer, né? O clima continuava péssimo. A gente se cumprimentou assim da forma mais formal possível. Até Soninha percebeu aquela coisa esquisita assim no ar. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa. E teve uma hora, quando ficamos sozinhos ali na sala, que ele aproveitou para falar. Eu nem pensei que ele fosse me dirigir a palavra, até porque, mas ele falou: Débora, eu acho que te devo uma explicação para ontem, né? Sem olhar para ele, num fio de voz, falei que estava tudo bem, que ele não me devia explicação nenhuma. Mesmo assim ele falou: queria te pedir desculpa, mas eu queria que você entendesse. Sabe, desde que a Solange terminou comigo, minha vida não é mais a mesma. Eu não consigo, você entende? Eu ainda gosto muito dela e ela é mulher da minha vida, o que eu vou fazer? E ontem, depois que você falou aquilo, eu sei lá, mas parece que tudo desandou, eu voltei a dizer que estava tudo bem. Que ele não precisava me dar nenhuma explicação. Que eu já tinha entendido perfeitamente tudo. Que entre nós não ia rolar nada. Eu sabia disso. E confirmei com ele. Eu acho que ele pediu desculpas umas 10 vezes. Ficou com medo, sei lá, de eu comentar que com alguém que a gente tinha ido ao motel, mas não tinha acontecido nada entre nós. Por isso ficou ali, dando justificativa. Como se eu fosse comentar alguma coisa com alguém. Jamais. Eu, mais do que ninguém, queria passar uma borracha naquela noite desastrosa. E tudo acabou se tornando pior depois desse dia. Sabe, ouvir da sua boca que ele continuava apaixonado por aquela mulher, mesmo tendo sido dispensado por ela, acabou comigo. Por um lado, senti até inveja da ex-noiva dele. Porque é o sonho de todas nós que somos mulheres encontrarmos um homem que nos ame como ele a ama. E a ama a tal ponto de não conseguir se envolver com outra, nem se deitar com outra. Além de bonito, ele ainda tinha esse diferencial. Fazer o que se ele não era para mim? Não era, e com toda certeza jamais será. Conclusão? Tive de me conformar. Mas é como eu disse, né? Depois daquele dia ficou tudo pior, porque perdi até mesmo a ilusão de que algum dia possa acontecer alguma coisa entre nós dois. E o pior, eu senti que ele e a Soninha se tornaram assim mais próximos. Eu não sei explicar. Eu sei que é só amizade que existe entre eles, só que mesmo assim me bate um ciúme tão grande quando eu vejo os dois conversando, rindo um pro outro. Dá uma sensação assim de vazio. Nem amizade parece que ele tem por mim. Quando precisa conversar ou rir de alguma coisa, ele prefere a companhia da Soninha. Ou seja,
Para ele parece que eu não sirvo para nada. É até engraçado falar isso, né? Mas enfim. Meu medo é que toda essa proximidade acabe despertando algo entre os dois, ele e a Soninha. Que eles acabem juntos. Que ele acabe dando a ela tudo aquilo que me negou aquela noite. Porque, olha, eu já estou derrubada. Se mais isso acontecer, não sei o que eu faço. Talvez eu tenha até de pedir a conta. Me afastar desse homem de uma vez por todas. Porque vou sofrer muito se os dois ficarem juntos. Já é um martírio vê-lo sozinho, sem poder tocá-lo. Imagine então vê-lo beijar outra boca que não seja minha. Comigo ele não quer nada. Nem amor, nem amizade. Com a Soninha, pelo menos, amizade. E com aquela ex-noiva dele, amor, paixão. Até o ponto que eu sei. Se ela assobiar, ele vai correndo atrás. Se arrasta, feito um cachorrinho. Enquanto para mim, nem um beijo, nem dormir comigo, meu Deus, ele quis. Nem para sexo. Eu sirvo para esse homem que, no entanto, amo de toda a minha alma.